Fala pessoal, tudo bem com vocês? Precisamos falar de Felipão e a sua classificação histórica do Furacão diante do Estudiantes. O Atlético Paranaense está na semifinal da Libertadores, teve polêmica de arbitragem e o técnico Luiz Felipe Scolari falou em tom de despedida, inclusive. Será o último ato de um dos maiores? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O feito do Atlético Paranaense ele foi tão grande na noite passada em La Plata, que, para vocês terem uma ideia, o Estudiantes nunca havia sido eliminado num confronto de mata-mata em casa na Libertadores da América. O Estudiantes, que obviamente não é o mais o mesmo de tantas Copas conquistadas, mas ainda assim uma equipe muito forte, muito difícil de ser batida lá na Argentina. E olha que o Estudiantes até saiu na frente e teve um gol anulado pela arbitragem, a gente vai falar sobre esse lance. O técnico Luiz Felipe Scolari chega à sua sexta semifinal de Libertadores. É o único treinador da história a conseguir 6 semifinais de Libertadores. E é curioso porque o Felipão chegou no Atlético Paranaense numa espécie de transição de carreira. O Mário Celso Petralha, que já tinha tentado levar o Felipão em outras oportunidades, quando viu que o Felipão estava disponível, acabou demitindo o Fábio Carille com 40 dias de trabalho, depois de uma goleada sofrida para o The Strongest na Bolívia, e pensou o seguinte: vou trazer o Felipão para que ele seja o meu diretor técnico, inclusive defina quem será o meu comandante. Mais ou menos o que faz Muricy Ramalho no São Paulo, Paulo Autuori hoje no Inter, entre outros clubes que já fizeram. E o Felipão seria esse cara, mas até contratar um novo treinador ele vai ficando como técnico, porque a gente sabe que ele conhece do riscado. E conhece pouco, né? Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, tá nas quartas de final da Copa do Brasil e já segurou um 0-0 contra o Flamengo no Maracanã. Vai decidir em casa agora para tentar chegar na semifinal e creio que seja um confronto totalmente aberto, apesar do momento do Flamengo, não dá para desconsiderar esse Atlético jogando em casa, inclusive, e chega na semifinal da Libertadores, eliminando o Estudiantes de La Plata. E agora vai encarar Abel Ferreira com o Palmeiras. Puxa vida, palmeirenses. Um confronto entre Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari numa semifinal de Libertadores vai ser de uma carga emocional enorme. Não tenho dúvidas disso. Inclusive o Felipão disse na entrevista coletiva que torceu pelo Palmeiras, que se fosse o Grêmio ele também torceria. São equipes que ele tem muito carinho e que não tem como ser diferente. Que a partir de agora é outra história, né? O Felipão vai continuar defendendo aquilo que é dele, que é a capacidade extrema que ele tem de dar competitividade às suas equipes. É impressionante o que o Felipão consegue. 27 títulos na carreira, 73 anos e o cara ainda coleciona recordes, números, ele tem 70% de aproveitamento com esse Atlético Paranaense, que investiu, contratou bem, que tem a joia Vitor Roque, um fenômeno aí de 17 anos, que é o maior artilheiro sub-17 do mundo na atualidade. Ele tem 19 jogos, apenas 7 como titular, 6 gols marcados e 1 assistência. E alguns gols decisivos, né? Ele marcou contra o Libertad nas oitavas já, sendo o jogador mais jovem a marcar numa edição de Libertadores. Agora, deu a classificação para o Atlético Paranaense chegar na semifinal. Fez 3 gols já contra o Atlético Mineiro, sofreu 4 pênaltis, esse dado é impressionante, ele sofreu 4 pênaltis nesses poucos jogos como titular ou que tem atuado, né, no Atlético Paranaense. Ele não é titular, mas porque o Felipão ainda tem muita calma com o moleque, mas assim, já vimos que ele é diferente em termos de força física, de finalização, de presença de área, de personalidade. É um moleque aí que dificilmente, infelizmente, o futebol brasileiro vai segurá-lo por muito mais tempo. Mas o Felipão conseguiu esse feito e classificou o Atlético Paranaense, e a gente precisa exaltar um dos maiores técnicos da nossa história, do nosso futebol, por tudo que ainda vem conquistando. Mas o jogo teve algumas polêmicas e inclusive a Conmebol já disponibilizou o áudio do VAR nesse lance que talvez seja o mais polêmico, que é o gol anulado do Estudiantes. Obviamente a imprensa argentina está reclamando, o Verón, que é ídolo do Estudiantes, né? O grande Verón, La Brujita, né? La Bruja era o seu pai. O Verón, ele disse que a Conmebol sendo Conmebol e não sei o que, aquela coisa toda. É curioso, né? A gente vê argentinos reclamando da arbitragem e da Conmebol em Libertadores. E aí eu acho que a gente precisa entender o seguinte, né? Aquela teoria da conspiração, de que na dúvida a Conmebol sempre favoreceria os times argentinos ou prejudicaria os brasileiros para que não tivesse confronto em semifinal, para que chega de brasileiros no confronto, não foi o que a gente viu. Uma arbitragem uruguaia, do Andrés
Mastonte e o Andrés Cunha no VAR, e a gente viu, na dúvida, ou pelo menos num lance difícil, não ter esse tipo de problema, não foi um árbitro caseiro, houve dúvida inclusive no gol do Vitor Roque, né, como se ele tivesse batido com a mão na bola ou tivesse tocado na mão do Terans na origem, não teve nada disso, pelo menos na minha avaliação, e tem uma foto que mostra um ponto de contato exatamente no ombro, o ombro quase nas costas aqui do Vitor Roque, que só se choca com o goleiro depois do toque, então o gol absolutamente legal. Claro que o gol do Estudiantes ele gera uma polêmica, por quê? Porque nesse áudio disponibilizado, o que acontece? O Bandeira, ele marca o impedimento, o jogador está em posição de impedimento. Mas o que precisa ser verificado no lance? Se esse impedimento, ele é, digamos assim, participativo. Se o jogador em posição de impedimento, estar em posição de impedimento não significa infração. Ele está em posição de impedimento. Ele participa da jogada, ele interfere no jogo ou no adversário, é isso que tem que ser analisado. E isso o Bandeira ele não analisa, né? Ele analisa simplesmente a linha. Ele está na frente, marca o impedimento. O VAR checa o gol, como todos os gols são checados, e há uma dúvida na cabine entre o assistente do VAR, o AVAR, e também o VAR, o Andrés Cunha, se realmente o jogador, o defensor, o atacante do Estudiantes, se ele gera um impacto, se ele causa um impacto, se ele interfere no adversário, se ele interfere na ação do goleiro, e eles ficam na dúvida realmente. Por quê? Porque há uma discussão, puxa, mas será que obstruiu o campo de visão? Acredito que não. Será que ele chegaria na bola ou não? Como há essa dúvida, o que o VAR faz? Que acho que, independentemente da dúvida, já deveria ter sido feito. Chama o árbitro de campo para que ele interprete a jogada. E aí é um dos raros momentos, raros lances em que o impedimento ele é interpretativo. Porque você precisa interpretar se houve interferência. E aí o árbitro ele foi muito feliz, na minha opinião, quando ele diz o seguinte, o jogador está entre a bola e o goleiro. Portanto, vou manter a decisão de campo. O que é manter a decisão de campo? O assistente havia marcado um impedimento, mas é um lance que precisa ser interpretado. E ele interpreta que o jogador interfere porque ele está entre o goleiro e a bola. Então, por mais que a gente possa fazer uma série de análises que são subjetivas, se o Bento chegaria, se ele atrapalhou a visão ou não, o fato é que ele está ali. Ah, mas ele tenta sair da bola. Não interessa. Ele está no raio de ação da defesa do goleiro para pegar a bola. Se ele chegaria ou não, se ele defenderia a bola ou não, se ele viu o jogador ou não, ele está ali, interferindo na jogada. A bola está indo em direção ao gol e ele está na mesma jogada, na mesma linha da jogada, em que a bola está indo para o gol. Ou seja, eu também teria anulado esse gol, portanto concordo com a decisão da arbitragem. Entendo que é um lance difícil, ainda mais na casa do Estudiantes, na casa argentina, mas a arbitragem foi muito correta na minha avaliação. Ou seja, irreparável a classificação do Atlético Paranaense para essa semifinal e exaltar Felipão, né? Um dos maiores da nossa história. O que você achou do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!